Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus preparou o Manoá e a sua esposa para gerarem o Sansão, que foi um juiz libertador de Israel. Deus prepara todos que ele quer usar. Deus não empurra ninguém para o fogo sem estar preparado. O Senhor Jesus não vai voltar sem que quem for salvo esteja preparado. Nós estamos sendo alertados dia a dia da volta de Jesus. Ninguém será apanhado de surpresa. Muitos serão apanhados em pecado, mas não sem antes terem sido alertados da parte de Deus, através de muitas profecias, palavras, exortações, sonhos e revelações. Deus está alertando. A maioria recebe e não bota em prática, não se conserta, fica aguardando, empurrando com a barriga, deixando para amanhã, e de surpresa não vai ser apanhado, mas vai ser apanhado em pecado. E a punição no inferno, a condenação para os crentes que não se prepararam vai ser terrível. Deus prepara. O Saul recebeu tudo de bom que ele precisava para ser um bom rei. Ele recebeu uma boa família, educação na família, recebeu bens materiais, ele não passou fome, teve uma formação boa, ele teve uma família boa, e o Saul mais tarde recebeu a unção de Deus através do profeta Samuel e o acompanhamento de Samuel. O Saul recebeu ajudas milagrosas de Deus para iniciar o reino, para estabelecer aquele reino. Ele não vai poder alegar nunca na eternidade que foi apanhado de surpresa ou que não estava preparado. Ele recebeu tudo o que precisava. Da mesma sorte, Salomão recebeu tudo de Deus, do bom e do melhor. Um berço de ouro, um pai maravilhoso, um profeta consagrado a Deus, profeta Natã, como o babá dele, o Salomão. Recebeu a unção de Deus, recebeu tudo que ele precisava, o apoio de Deus, grande sabedoria. Depois ele fez bobagem porque quis, mas ele nunca vai poder alegar na eternidade que não estava preparado ou que foi apanhado de surpresa. E assim Deus não quer que você e qualquer pessoa também seja apanhada de surpresa na volta de Jesus. Ele vai voltar a qualquer momento, pode voltar hoje para o arrebatamento, então é necessário que você esteja preparado agora, hoje. Se você está rejeitando hoje, com toda certeza vai rejeitar todos os outros dias e vai ser apanhado em pecado quando o arrebatamento acontecer. Eu vou repetir. Se você está rejeitando hoje a se consertar com Deus, está deixando algum conserto para amanhã, está deixando algum ato de obediência a Deus que deve fazer hoje, se você está deixando para amanhã, com toda certeza, vai deixar para depois de amanhã e para nunca. E você vai ser apanhado assim por Deus, não de surpresa, porque está sendo avisado, mas em pecado, e vai ser muito triste o futuro e a eternidade para você que está rejeitando hoje a oportunidade de Deus, e ela pode estar sendo a última. Vamos lembrar um pouco da história do Manoá. Em Juízes, no capítulo 13, o povo de Israel estava muito mal, e a própria família do Manoá e o próprio Sansão são testemunhas de quão mal estava aquele povo espiritualmente. Deus, depois de alertar tanto, mandou os filisteus como adversários para dominarem Israel. E os filisteus, no meu entender, eram inimigos bonzinhos.
eles só matavam quando os israelitas faziam guerra. Fora isso, eles não saíam entrando pelo território de Israel e matando. Eles entravam para tomar o despojo, a produção da terra, levar o gado dos israelitas, mas ficar matando israelitas, eles não faziam isso, os filisteus. Então, eu reputo os filisteus como inimigos bonzinhos, bonzinhos demais até, para o que o povo de Israel merecia. Os filisteus estavam instalados ali no que hoje se chama a faixa de Gaza, aquela terra ali litorânea. Eles vieram lá de Creta, de uma civilização já distante, e se instalaram ali. Eles, naquele momento de Israel, estavam fortalecidos e Deus permitiu que eles entrassem no território de Israel, dominassem uma boa parte daquele território, e a tribo de Dan ficava exatamente ali ao lado dos filisteus. Na verdade, a terra dos filisteus era para ser de Dan. É que Dan ficou com medo de tomar posse daquela terra e deixou os filisteus crescerem, se agigantarem, e por fim os filisteus dominaram todos os israelitas, inclusive a tribo de Dan. No meio daquela situação dificílima, passando fome, necessidades, o povo só começou a clamar a Deus por misericórdia. E então Deus fez essa história do Sansão acontecer. Os filhos de Israel fizeram o que era mal, Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos de escravidão. Claro que eles gemiam, alguns oravam, sem saber bem onde encontrar Deus, mas Deus agiu. Depois de 40 anos de escravidão, Deus tinha preparado aquele Manoá, era um homem correto, um homem bom, tinha uma mulher estéril, provavelmente já de uma certa idade, também era uma mulher assim considerada correta, e a Bíblia não cita o nome dela. Então apareceu para ela um anjo do Senhor, e na minha versão esse anjo é grafado com A maiúsculo. Pela descrição, muitos estudiosos, e eu também adoto essa interpretação, quando aparece o anjo com A maiúsculo, é uma pré-encarnação de Jesus, porque o anjo apareceu um anjo só, era o anjo, não era um anjo, era o anjo do Senhor, e falou em nome do Senhor, falou como Deus. Então nós entendemos que era o Jesus pré-encarnado. E apareceu para aquela mulher e disse que ela se preparasse, se santificasse, e a partir dali não comesse nem tomasse mais nada de vinho, porque ela seria progenitora de um Salvador, um juiz que Deus levantaria para salvar o povo de Israel, e seria consagrado a Deus como um nazireu desde o ventre materno. Ela ficou impressionada com aquela revelação, e como era uma mulher muito simples do campo, ela ficou muito pensativa e até com toda certeza, com certas dúvidas se aquilo era real ou não. Mas ela contou para o marido, certamente o marido também ficou impressionado com aquilo, e eles oraram a Deus e pediram ao Senhor. O Manoá orou, versículo 8, pediu: Senhor, rogo-te que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus, o anjo com A maiúsculo de Deus, veio outra vez à mulher quando ela se achava
no campo e o marido não estava lá. Mas dessa vez ela pediu licença. O anjo, o senhor me dá licença de eu correr e chamar o meu marido, porque ele quer ouvir do Senhor. Então o anjo esperou. Ela chamou o marido, vieram os dois, ofereceram um sacrifício a Deus, o Senhor aceitou e o anjo subiu naquela fumaça e eles ficaram impressionados e o temor a Deus que eles tinham era tanto que eles achavam que iam morrer, mas eles se acalmaram e glorificaram a Deus e tiveram relações e ela concebeu e teve um filho, o filho nasceu, botaram o nome de Sansão e o menino cresceu assim nos campos e Deus o abençoou. Quando já era certamente adolescente ou jovem, o Espírito do Senhor passou a incitá-lo ali naquela região de Dan, junto aos filisteus. E assim começa a história do Sansão. O ambiente espiritual era péssimo, eles não tinham conhecimento da lei, eles não praticavam o que era necessário, não iam ao local que Deus tinha escolhido para celebrar as festas a Deus, eles não ouviam a leitura da palavra de Deus, eles estavam assim muito longe de Deus, enfraquecidos na fé. Mas Deus queria acender aquela fé e os preparou para que tivessem o Sansão, que seria um super-homem aqui na terra, superdotado, com poderes sobrenaturais, como foi o Sansão. Por exemplo, trancado numa cidade de muralha com portas e ferrolhos, ele lá pela meia-noite se levantou e empurrou o portão da cidade, que devia pesar muitas e muitas e muitas toneladas. Ele empurrou o portão, arrancou o portão das muralhas e botou o portão nas costas e subiu um morro, uma serra, com aquele portão nas costas. É algo totalmente inconcebível de forma natural, a não ser que a gente considere um milagre completo. Um homem carregar toneladas nas costas, ainda subir um morro numa distância grande, é algo inimaginável para nós. Mas a nossa fé tem que alcançar isso. Foi possível porque aconteceu. A Bíblia diz que foi verdade. Sansão era dotado de poderes sobrenaturais para apavorar os filisteus. O Senhor disse que ele só começaria a livrar Israel. E depois Deus continuaria esse processo até a época de Davi, quando os filisteus foram decididamente vencidos. Mas isso durou um pouquinho ainda, a presença dos filisteus ali. E durante o reinado de Saul todo, 40 anos, os filisteus incomodaram bastante ainda a Israel. Mas o Sansão começou a libertar o povo de Israel daquele jugo dos filisteus. E ele precisava ser preparado. E Deus preparou seus pais para que o Sansão pudesse ser consagrado a Deus desde o ventre materno. Eu quero focalizar esse aspecto. Deus é soberano, nos ama, quer o melhor, escolhe pessoas, depende de nós querermos obedecer a Ele. E Ele nos prepara para nos usar, mas você tem que querer ser usada por Deus. Muitos crentes são crentes velhos, já assistiram muitos cultos e pregações, receberam muito de Deus, já leram a Bíblia toda, nunca levaram uma pessoa a Cristo. Eles não têm empolgação, não têm decisão de servir ao Senhor, não têm amor para levar a palavra de Deus e trazer vidas para o reino de Deus. São acomodados. Pois é, mas não é esse tipo de gente que Deus quer. Ele quer pessoas que se lancem, que se deem à obra de Deus. O Manoá e a sua mulher, a partir daquele chamado, passaram a ter aquela missão como a mais importante da sua vida, prepararem a vinda do Sansão e eles mesmos se prepararem para ensinar o Sansão.
O ensino que eles deram foi muito falho. Eu não creio que eles deram uma boa educação, porque o Sansão era muito carnal e não tinha a palavra de Deus na mente, não. Em nenhum momento da vida de Sansão nós encontramos Sansão temente a Deus. Ele conhecia Deus e orava a Deus, mas só por interesse próprio. Ele não tinha a palavra de Deus, ele não compôs salmo nenhum, ele não se dedicou a estudar, a falar a palavra de Deus, nada disso. Ele era muito carnal. Resultado, de certa forma, da falha na educação, mas o Manoá e sua mulher não podem alegar que Deus não preparou. Eles tinham que se preparar para dar uma boa educação ao Sansão. Vamos entender essas coisas. Você está recebendo muito, Deus vai cobrar de você muito. Minha irmã, entenda que Deus é Deus, Ele cobra de quem Ele dá. Ele não pega ninguém de surpresa. Ele não exige de quem não tenha para dar. Ele tem dado muito aos crentes, que têm produzido muito pouco para ele. E ele vai cobrar, e vai ser dura a cobrança. Vamos procurar entender isso. Deus prepara os seus servos, mas ele não vai aceitar desculpa depois. Você está sendo preparado, está recebendo muito de Deus. Então, comece a se lançar na obra de Deus de corpo e alma e largue o mundo para lá. Se você quer ser salva e produzir algum fruto, dedique-se ao Senhor, a praticar o que você tem aprendido do Senhor, porque não haverá desculpa mesmo.